Gasolina ou GNV? Bom, vamos lá. Primeiro, para você saber o que compensa, o que dá, o que não dá, e se vale a pena ou não, primeiramente você precisa entender o seu veículo, qual é a autonomia do seu veículo. E a autonomia nada mais é do que você saber o que o seu carro faz com apenas um único litro de combustível percorrido pela cidade, né? E para você realmente poder fazer isso, você precisa saber quantos quilômetros você roda no mês, certo? E depois, o que você tem que saber? O valor que você gastou com essa quilometragem. Vamos supor que você tenha rodado aí 5.000 quilômetros no mês, certo? E que você tenha gastado R$ 2.136, um exemplo, tá? Então, uma outra coisa que você precisa saber também é o preço médio que você pagou nesse combustível, nessa gasolina, certo? 2.136. Qual foi a média que você pagou nesse combustível, tá? Então vamos supor, exemplificando, que você tenha pago aí, você pegou as suas notinhas lá, que você pagou, fez um cálculo lá, de um dia você pagou 4,50, 4,60, 4,80, 4,70, 4,75 e a média foi 4,70, ok? Então, você tem que pegar esse montante de R$ 2.136 e dividir pelo valor médio que você abasteceu, que foi 4,70, tá? O que você vai ter? Você vai ter uma quantidade de litros que você tenha gastado para você rodar esses 5.000 quilômetros. Então, dentro desses 5.000 quilômetros, se você gastou R$ 2.136, certo? E uma média de 4,70 por mês, você realmente gastou, para você rodar esses 5.000 quilômetros, 454 litros de combustível, de gasolina. Agora, vamos ao cálculo dessa autonomia. O que você tem que fazer? Você tem que pegar esses 5.000 quilômetros rodados que você rodou e dividir por 454 litros, certo? O que você vai ter? O resultado final de qual foi a autonomia do seu carro. Então, para você rodar esses 5.000 quilômetros, se você gastou R$ 2.136, seu carro fez uma média de 11 km. Então você já sabe que você rodou 5.000 km, que você gastou 454 litros de combustível para você rodar de 5.000 km e que a média desse combustível por litro foi 4,70 e que você gastou um montante de R$ 2.136 final abastecido, certo? E finalizando tudo, que você sabe que seu carro fez 11 km por litro rodado. Tá, mas e aí, o que eu tenho que saber mais? O custo do quilômetro rodado. Esse é a pegada, é o principal. Qual está sendo o seu custo de quilômetro rodado, certo? Você sai daqui, roda 1 quilômetro. Qual é o seu custo disso aí? O que é? É simples e fácil para você poder fazer esse cálculo do custo desse quilômetro rodado. Você vai simplesmente pegar os 4,70, que foi a média que você pagou nesse combustível, tá? E você já sabendo qual a média que o seu carro faz, que é 11 km por litro, dividir 4,70 por 11. Prontinho, você vai ter o custo final do seu quilômetro rodado, que é 42 centavos. Então você já sabe exatamente que o custo do seu quilômetro rodado nesse combustível, na gasolina, né, que foi o exemplo que a gente deu, ficou a 42 centavos, ok? Tá, tudo bem. E aí? E agora? Para você saber, para você diminuir esse custo de 42 centavos por quilômetro rodado, eu tenho um simulador aqui, eu vou te mostrar aqui na tela do computador como que realmente para você ver. Eu vou te mostrar aqui um site aqui normal. Primeiro, o site é esse aqui, ó. Ele é um simulador de economia, né? Aí o que você tem que fazer aqui, ó? Eu vou deixar o link aí na descrição e você pode fazer a escolha do tipo de combustível, né? Se é gasolina, etanol ou se é álcool junto com etanol, né? Mas vamos fazer pelo básico aqui, ó. Vamos pôr aqui gasolina, certo? Vamos repetir todos aqueles dados lá. Quilômetro rodado por mês. Aí você coloca aqui, ó, 5.000 quilômetros, tá? O preço da gasolina, vamos pôr com base em tudo aquilo que nós fizemos lá, certo? 4,70. Deixa eu pôr aqui. 4,70 e GNV, vamos supor que o GNV esteja custando 2,20, vai, vamos pôr aí, 2,20, tá? Qual foi o valor, vamos pôr aquele valor lá, o valor do abastecimento, 2.136, ok, pôr os zeros aqui, reais. Vamos pôr aqui que olha que interessante, né? Vamos supor hoje aqui que o
o custo para você fazer a instalação de um kit GNV quinta geração, ele esteja aí por volta de R$ 5.500, tá? Ok, vamos pedir para poder calcular aqui, ó. Calcular, olha que interessante, ó. Ele vai dar para mim aqui já o rendimento. Tudo bem que ele deu um valor diferente aqui, talvez seja algum cálculo relacionado a esse algoritmo, alguma coisa lá. Mas pelo menos o valor é aproximado, né? Vamos fazer o arredondamento de valores aqui. Deu um rendimento de 10,70, no GNV daria 13,20 o metro cúbico, né? Mas olha só o consumo aqui, ó. Olha que interessante. Consumo mensal 467,29 de litro, né? No GNV seria 378,29, tudo baseado nessa quilometragem no cálculo desse valor. Aí depois o que vem aqui? O gasto mensal que é interessante, 2.136, ele deu um valor de 2.196, eu não sei porquê, né? Mas vamos considerar aqui. Para eu rodar tudo isso aqui, ó, com base aqui, ele daria um valor de R$ 833,34. Então a economia mensal com o GNV seria de R$ 1.362,92. Aí ele dá aqui para mim o tempo de retorno desse investimento, 4 meses. Claro, se todo mês, sei lá, eu abasteceria R$ 2.136 e economizaria 833, gastaria 836 e economizaria 1.362, em 4 meses, claro que eu tiraria realmente esse valor. Olha o valor, ao tempo de retorno, ao preço do combustível, gasolina 4,70 e o GNV 2,20, certo? Ao custo por quilômetro rodado, 44 centavos, deu uma diferença, lá deu 42 centavos, tá? E no GNV, esse custo de quilômetro rodado ficaria por 0,17 centavos. Boa, excelente economia, muito boa. Essa dica de hoje que eu vim trazer para você, quem sabe, não sei, existem outros fatores aí que você deve levar assim, em consideração. Os pós e os contras, tem que ver tudo direitinho, né? Se o carro é um carro novo, se dá para pôr um GNV ou não, se compensa ou não. Eu colocaria, no caso, se fosse começando de hoje, sempre num carro novo, porque o carro passa de 3, 4 anos, aí existem outros eventos aí que é meio complicado para você mensurar o que vale a pena ou não, né? Em relação ao carro, entender bem, o carro está funcionando em etanol ou gasolina e passar a funcionar no GNV. Quando o carro é novo é uma coisa, mas quando você vai fazendo um uso constante, ele vai apresentando falha ou algum outro tipo de coisa. A minha opinião, colocaria apenas num carro realmente mais novo. Nada de carro com 4, 5 anos de uso, que já é o comum de um carro de 4, 5 anos é apresentar problemas já, né? Então a pessoa compra um carro zero, ele não quer medo de estar dando manutenção nenhuma, ele quer usar o carro. Então com 4, 5 anos o carro vai começar a apresentar problema. Essa é a dica de hoje. Valeu, pessoal, tamo junto. Nos vemos pelas ruas da cidade. Valeu, tchau.